Olá, bem-vindos ao Elexia Conecta, nosso videocast sobre transição energética. Eu sou o Alan, estou muito animado em iniciar essa jornada com vocês. Essa é uma iniciativa da Elexia Brasil, onde nós iremos discutir sobre os 5 Ds da transição energética, sobre a descarbonização, a descentralização, digitalização, desenho de mercado e a democratização. Nós, Elexia, acreditamos que esses são os 5 pilares fundamentais da transição energética para um futuro energético e sustentável. Estamos energizados em mergulhar a fundo sobre cada um desses pilares com vocês. E nesse primeiro episódio, nós temos a honra de receber 2 convidados muito especiais. Aqui comigo, Hans van der Welpen, o belga mais brasileiro que nós conhecemos e fundador da Elexia Brasil. Hans, agradeço aí a presença. Muito obrigado, Alan. Muito feliz por estar aqui. Obrigado. Eu também muito feliz. E aqui comigo também, nosso CEO, também o francês mais brasileiro que eu conheço, nosso Aurélien Modanet. Agradeço a presença, Aurélien. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Preparei algumas perguntas para vocês, mas antes eu gostaria que vocês falassem sobre a trajetória de cada um de vocês até aqui. Hans, se puder começar. Sim, claro. Então, como você já introduziu, eu sou belga, então cheguei aqui no Brasil uns 8 anos atrás. Sou engenheiro químico, eu sempre trabalhei na área química, mas já desde criança tinha uma paixão por sustentabilidade. E aí, ao longo dos anos, né, trabalhando na indústria química, eu comecei a perceber que tinha um momento grande, um novo movimento da energia renovável entrando. E aí falei, bom, é um divisor de águas, então se é algum dia para entrar e conhecer esse mercado é agora. Então participei num fundo, etc. E, bom, basicamente tinha a liberdade de... basicamente o governo belga ia pagar meu salário por 1 ano para trabalhar no mundo inteiro, mas eu falei, cara, tem que ser como energia renovável. Achar uma empresa belga que trabalha com energia renovável não era tão trivial assim, não. E aí, via cheguei na nossa empresa mãe, que é a Voltalia, que até hoje é basicamente a acionista 100% da Elexia. E, bom, fiquei 3 anos na Voltalia, trabalhando em projetos bem bacanas. E depois de 3 anos, então basicamente rolou algumas mudanças de estrutura, mas rolou também, principalmente aqui no Brasil, o início o que nem posso chamar de mercado ainda, o início de uma ideia de trabalhar em geração distribuída. Tinha muitos cowboys no mercado e o CEO da Voltalia Brasil me fez a pergunta, por que você não dá uma olhada se isso pode ser interessante para a Voltalia? Assim, meu primeiro aval, quando eu retornei para ele, achei, bom, tem potencial, mas como Voltalia vai ser muito difícil de entrar nesse mercado. Ok, uns 2, 3 meses depois, ele me ligou de novo. Então, Hans, a gente está pensando em adquirir uma empresa de geração distribuída na Europa, porque você não pensa de novo sobre a sua avaliação de alguns meses atrás. E meio que assim que foi, e bom, aí eu fundei a Elexia aqui no Brasil, foi uma experiência, bom, tem sido uma experiência excelente. E aí fomos passando meio que todas as fases que uma empresa de infraestrutura passa, de desenvolvimento até construção, até gestão de ativos, até operação, e até novos negócios, porque o mercado sempre se reinventa. Então, o meu papel ao longo desses anos foi mudando também, crescendo junto com uma empresa. Então, bom, hoje responsável por gestão de ativos e por novos negócios. Legal, obrigado, Hans. E, Aurélien, sua trajetória até aqui também? Então, eu me formei em administração de empresas, economia, tenho feito também um MBA executivo em desenvolvimento de negócios internacionais. Eu nasci na França, mas eu estou no Brasil desde 2011, né, e trabalhando em energias renováveis desde 2009.
vindo da indústria nuclear, né, numa época que não muitas pessoas apostavam, né, nas fontes renováveis, né, muito menos na transição energética, né, que é o propósito da Helexia no mundo. Então, eu cheguei no Brasil em 2011, eu me juntei à Voltalia ao mesmo tempo que o Hans, né, em 2016, como diretor administrativo financeiro, e em 2021 eu fui chamado para me juntar ao Hans na Helexia Brasil e para participar do desenvolvimento da empresa, tá? E a gente está, desde então, tocando o barco aqui no Brasil. Bom, obrigado pela introdução aí de vocês dois, pela trajetória, né? É muito difícil, né, sintetizar anos de carreira, de experiência em alguns minutos. Muito legal. Bom, preparei aqui algumas perguntas para vocês. Uma delas o Han já me respondeu aqui, né, como que surgiu a Helexia, mas tem uma aqui, né, sobre quais foram os principais desafios enfrentados durante a construção da Helexia Brasil, na tua visão, Hans? A Helexia meio que nasceu bem como um startup. Eu acho que não tem muito como dizer que tem um desafio marcante. Eu acho que você vê isso, que a empresa chega a ter certos patamares, e aí cada patamar você tem aquele desafio macro que você tem que ultrapassar. Senão a empresa meio que morre ali. No início, eu diria que o primeiro maior desafio foi até a gente aprovar perante a Voltalia em, de fato, investir no Brasil em geração distribuída. Porque isso, nessa época, em 2020, a proposta que levamos para o Conselho de Administração da Voltalia era basicamente, em uma vez só, dobrar o tamanho da Helexia. Ou seja, não foi uma aposta, vamos conhecer o Brasil, foi logo, vamos dobrar o Brasil, assim, a Helexia, e aí 100% dedicado a essa expansão no Brasil. Então, esse processo de aprovação demorou muito tempo, um mercado muito diferente do que a Helexia costuma praticar na Europa. E aí, pessoalmente, para mim, esse momento foi bem marcante quando a gente assinou, de fato, o contrato com a Telefônica, depois da aprovação. Aí, fomos desenvolvendo, a equipe cresceu, porque, assim, tínhamos que investir, né? Foi aprovado o investimento. A Aurelian se juntou, muitas pessoas, aliás, se juntaram no início de 2021, e aí eu acho que a gente começou a construir, e lá, para mim, a gente encontrou o segundo desafio que foi bem marcante, que é basicamente ultrapassar o desafio de construção, que foi um desafio grande para nós, mas até para o mercado inteiro de geração distribuída. Então, não foi trivial naquela época em dizer, ok, eu vou construir 20 usinas solares GD em um ano. Todo mundo estava entregando 2, 3 usinas por ano, com atrasos de 8 meses, com sobrecustos gigantes, etc. Então, começou bastante a se questionar se esse mercado, de fato, era saudável para investir. E aí, acho que nos dois nos juntamos e aí levamos para a nossa matriz uma sugestão de uma alteração de organização bem abrupta e desafiadora. Legal, legal. Bom, parando sobre o que você comentou sobre a resposta, agora uma pergunta para o Aurelian, né? Esse tempo aqui na Helexia Brasil, quais as realizações que você enxerga e que mais te orgulha durante esse tempo aqui na Helexia? Bom, acho que em primeiro lugar a equipe, né? O Hans falou, né? Começou sozinho, depois se juntou parte da equipe para ele, né? Mas eu acho que quando me juntei em 2021 tínhamos assim 25 e poucos colaboradores, né? Hoje a gente está em 140, né? Então não é o número pelo número, mas é essa capacidade a integrar, né, pessoas e ela a acreditar no propósito da empresa. Tá? E o nosso propósito ele é muito claro, né? Fornecer soluções energéticas para um mundo sustentável, né? As pessoas acreditam nisso, né? Eu acho que a gente fez esse trabalho muito bem através de uma visão, através de valores, né? E as pessoas
se juntaram a nós nesse propósito, né? Então, isso eu acho que é uma grande vitória, uma grande realização. E depois vem as realizações materiais, né? E o Hans sempre gosta de falar, né, do legado, né, de quando a gente olha o Google Maps, né, de ver as nossas usinas solares em operação. Eu acho que isso é um verdadeiro legado, né? Uma verdadeira realização, né? No mês de abril, a gente chegou no marco histórico, né, de 100 megawatts em operação, né? Então, colocando a Helexia, né, no top 5 dos players de GD aqui no Brasil. Então, isso em si, de novo, não é pelo número, não é pela classificação, mas eu acho pelo crescimento e posicionamento durante um período de tempo muito curto, né? Que a gente fala em 2019. Na realidade, o Hans, em 2019, começou a prospecção. 2020, assinou o primeiro contrato, né? Mas sequer tinha a equipe ainda, né? Então, assim, em pouco tempo, né, a gente conseguiu realmente resultados bem tangíveis, né? E voltando sobre um dado que o Hans tem comentado, né? Quando ele assinou e validou o contrato com a Telefônica Vivo em dezembro de 2020, para uma capacidade de 87 megawatt peak, a Helexia lá fora tinha uma capacidade instalada global de 142 megawatts, né? E até hoje, né, a gente, né, colocou 100, com a previsão, né, de colocar mais 150 até o final do ano, ou seja, mais do que dobrar a capacidade instalada do grupo Helexia, na realidade, através apenas do novo país, que é o Brasil. Legal, é uma construção, né? A gente comenta, né, não só sobre a geração, né, mas, poxa, energias renováveis, a transição energética, ela demanda muita coisa, né? A eficiência energética, né? Novos modelos de negócio. Hans, como é que você enxerga o papel da Helexia no cenário atual da sustentabilidade e das mudanças climáticas? Eu acho que, primeiramente, pelo produto que estamos entregando, que é energia renovável, acho que é uma contribuição direta às metas internacionais até de sustentabilidade, né, que a ONU lançou, acho que uns 10 anos atrás. Mas eu acho que a gente vai bastante além disso. Isso é algo que me impressionou bastante quando eu entrei no grupo, já 8 anos atrás. Lembro muito bem dos projetos sociais que foram lançados, e eu acho que isso é algo que faz muito parte do nosso compromisso. A gente não só assim, não constrói energia renovável por ser uma fonte de receita. A gente tem sempre prestado muita atenção ao nosso impacto no ambiente como todo, sendo social, sendo meio ambiente. Muito legal. Conecta com o que você comentou, né, do propósito. Sim. O propósito transformador massivo, né, para criar as soluções energéticas para o mundo sustentável, né? É muito mais do que gerar energia, é muito mais do que dar um desconto numa tarifa de energia ou eficiência energética no consumo, né, de energia e utilidades. Assim, é bem mais amplo, né, bem mais profundo. Isso é muito legal, essa visão, né, essa construção. Agora uma pergunta para você, Aureliano. Como você vê o atual estado da Helexia no Brasil e quais os principais desafios e oportunidades que você enxerga aqui? Eu acho que, apesar de que a Helexia tem crescido muito, né, nesses últimos anos, a gente comentou sobre isso, né, esse é só o início do caminho, né? O Hans posicionou muito bem a empresa sobre o segmento de geração distribuída solar. É um segmento que tem crescido muito, né? Só a fim de lembrança, né, até final de abril, né, de 2024, o setor solar colocou 42 GB, né, de capacidade instalada, né? Quando a gente compara isso, né, com qualquer outro país na Europa, né, que seja a Bélgica ou a França, a gente está muito longe desses números, né? Eu acho que aqui a gente não percebe o potencial que o setor solar tem e ainda vai ter nos próximos anos, né? Então isso foi muito acertado como estratégia de entrada de mercado, mas a gente está só no início porque o forte da Helexia lá fora, na realidade, é eficiência energética. E a gente sempre gosta de lembrar de que é importante, em relação à transição energética, trazer mais fontes renováveis para dentro da matriz elétrica brasileira, né? Em 2023,
93%, né, da matriz elétrica é oriundo gerada a partir de fontes renováveis. A gente já tem uma matriz muito renovável aqui no Brasil. Só que a gente se esquece de falar, né, da eficiência energética. Né? Se a gente quer conseguir atingir, né, o net zero nos próximos 10 anos, né, de 2030, né, metade do esforço é através de medida de eficiência energética, ou seja, consumir menos, consumir de forma mais consciente. E eu acho que em relação à eficiência energética, a gente está no início do mercado. Por quê? Porque não tem regulação ainda. Nos países na Europa, você tem uma obrigação de fazer um diagnóstico energético todo ano, de reduzir o seu consumo de energia, de colocar painéis solares no teto das suas instalações industriais. Aqui não tem regulação nesse sentido hoje, né? Então a gente pode imaginar que no dia que o Brasil segue o exemplo da Europa, dos Estados Unidos, né, a gente vai estar frente a um mercado absolutamente imenso, porque todo ainda é para fazer, né, em termos de substituição de equipamento, de ferramentas, né, nas indústrias, nos prédios, né, comerciais, por exemplo. A gente está só no início desse processo. Então, o nosso papel aqui também é posicionar a Helexia, né, para poder, na hora que esse mercado se abrir, poder aproveitar dessas oportunidades e participar do cenário de transição energética como de tudo. Isso conecta, né, com o que o Hans comentou também há pouco, né, sobre a necessidade desses lugares que não têm essa infraestrutura necessária, o básico funciona. E agora uma pergunta para você também, Hans. Né, nós sabemos que tem muitas tecnologias hoje no Brasil e no mundo, né, mas na tua visão, quais as tecnologias promissoras que você considera mais emergentes? A gente fala sobre armazenamento de energia, sobre redes inteligentes, bioenergia, na sua visão. Não só essas, existem outras também, sim, mas sim. você que passou pelo setor químico, né, e fez essa transição para o renovável, né, como você enxerga isso? Sim. Eu acho que, como o Orlé muito bem falou, a gente está bem no início da transição energética ainda. Como o ser humano gosta, a gente está começando pelo lado mais simples, eu diria, que basicamente instalar energia renovável, que é longe do consumidor, então o impacto direto no dia a dia do consumidor até é baixo. É um trabalho mega importante, e eu acho que assim, o setor tem todo o seu mérito, mas entendo que estamos bem no início ainda. Porque o Brasil, como o René já comentou, já tem uma penetração de energia renovável altíssima. Só que se você olha a matriz de energia como todo, ou seja, não só energia elétrica, mas junto com combustíveis, e o Brasil já usa muito biocombustível, etc., nem o Brasil ultrapassa 50% de energia limpa. E aí, se você compara isso com a Europa, assim, a Europa nem chega a 15%. Apesar de todos os esforços para deixar a energia, ou a matriz energética mais limpa, a matriz energética em si é só uma pequena contribuição ao consumo de energia como todo. Então, eu vejo que, por um lado, falando sobre a continuação de deixar a matriz elétrica mais renovável, eu acho que já muitos países, e o Brasil também, vão começar a enfrentar certas barreiras. Quais são essas barreiras? Eu vejo que a infraestrutura de transmissão e distribuição vai começar a ficar bastante precário, algo que você já vê, por exemplo, muito na Austrália, que é um país que tem se desenvolvido muito bem em termos de energia renovável. Então, eu acredito muito em soluções de bateria para o Brasil. Por outro lado, acho que tem a frente mais de energia térmica, que estamos muito no início. Eu vejo que ali é realmente o futuro de mais e mais se aproximar a setores que usam vapor, que usam processos a temperaturas muito elevadas. Eu venho da indústria química. Na indústria química se trabalha geralmente a 900 graus. Então, são processos que precisam ser redimensionados para começar a utilizar energia renovável.
porque a energia renovável em si tem como expandir muito ainda, especialmente no Brasil, tem tudo para dar certo, porque hoje o cap de 90% é meu porque não tem mais demanda para crescer. Então, agora precisa se investir em novos processos industriais para que você meio que cria uma demanda para a energia renovável continuar a justificar investimentos adicionais e, basicamente, limpar o nosso consumo de energia como um todo. Isso é muito legal, né? Porque quando você fala de produção, né? A segurança energética é muito importante, né? Para a cadeia produtiva. Você utiliza combustível, diesel, fóssil, quando você substitui isso para um combustível renovável, né? Uma solução renovável, você gera um benefício maior para essa empresa, para essa produção. Uma pergunta para você, Eliane. Quais os planos para a Helexia para os próximos anos, especialmente em relação à transição energética? Falamos sobre geração distribuída, falamos sobre a questão do armazenamento de energia, da segurança energética. Você comentou também sobre eficiência energética, que é super importante para as empresas, mas, na sua visão, quais são os planos da Helexia para os próximos anos sobre essa transição energética? Eu acho que os planos é criar as condições da transição energética. O maior desafio que eu vejo hoje nesse mercado, tão grande como o Brasil, e educar os nossos clientes a necessidade de transição energética. Ainda não é para eles uma ordem de prioridades, né? É esse difícil para nós, né? Quando a gente vai vender um diagnóstico energético, quando a gente vai vender um retrofit industrial, mas por que eu vou fazer isso? Ainda temos, né, que educar, né, catequizar, se você me permite, os clientes, explicando para eles com fatos e dados o porquê, os benefícios dos projetos de eficiência energética para eles, né? Então tem várias questões que a gente consegue tocar, né, um dos produtos, né, que a gente tem para oferecer é o retrofit industrial, né? A gente olha todos os equipamentos dos nossos clientes e nós bancamos um investimento em equipamentos mais eficientes, com consumo reduzido, para gerar uma economia de energia para os nossos clientes. A gente consegue se remunerar através da futura economia de energia gerada nos nossos clientes. Então, ganho-ganho. A Helexia, né, ela tem a sua remuneração, né, e o cliente nem investe, né, no produto, e tem uma economia de energia, ou seja, um ganho operacional para frente. Isso conecta com uma pergunta que eu ia fazer para a Hans, né, sobre as políticas. E eu vejo uma atuação muito forte de vocês dois, junto aos governos, né, tanto estaduais quanto também em Brasília. E, na sua visão, a Aurélia comentou aqui um pouco sobre essa necessidade, mas quais as políticas e regulamentações essenciais para a adoção tanto da geração de energia renovável, não só do âmbito solar, mas de outras energias renováveis que nós temos, né, do lixo, né? A gente fala sobre biodigestão, biogás, essenciais para que essas empresas, essas indústrias adotem isso de forma eficiente. A melhor forma para ser muito pragmático, como você sabe, eu sou bastante pragmático, sim, é também a nossa própria inovação, que chega a ser mais barato do que qualquer outra fonte de energia. E hoje em dia, no Brasil, é tão simples achar energia renovável porque, de fato, é a fonte mais barata que tem disponível. Então, eu acho que isso de tudo é maior mérito do nosso setor em ter conseguido isso. E é algo que eu acho que os nossos clientes, né, consumidores de energia, ainda não percebem que como que isso é e vai ser mais e mais um diferencial no mercado, porque, como a Helene comentou, um produto qualquer que seja exportado daqui para a Europa, já é produzido como energia renovável, enquanto, como eu falei antes, na Europa ainda tem uma penetração muito mais baixa, então é muito mais difícil os próprios produtores europeus conseguir esse selo de esse produto é produzido como energia renovável. Então, acho que tem esse lado. Obviamente, energia renovável chegou a ser competitiva porque certos incentivos foram organizados pelo governo. Então, acredito que também novas frentes vão se abrir e virar mais e mais competitivo
através de certas iniciativas e incentivos pelo governo. O que eu vejo como uma fonte que é até uma pena para ver que no Brasil não está sendo tão utilizado é a biomassa. Eu acho que pelo potencial que o Brasil tem, a biomassa ainda tem uma utilização / penetração na matriz elétrica bastante baixa. Hoje em dia não é a fonte mais barata, porém te permite uma independência a fontes assim, fósseis, né, que basicamente tem mudanças de preço toda hora. Então, o que biomassa permite que energia elétrica tem mais dificuldade para permitir essa questão da temperatura. Então, você consegue queimar, chega a temperaturas mais elevadas, o que te permite fazer mais processos industriais. Legal, legal. Bom, temos aqui, né, desde 2020, né, com a chegada do Hans, o início dessa construção, a chegada do Aurelian, e também não só trouxe uma visão, né, estratégica de fora, da atuação da Voltalia, experiência aqui no Brasil, de conhecer o mercado brasileiro, tanto, né? E, bom, a Elexia, estamos em 2024, já construímos muita coisa, vocês têm construído muitas coisas legais aqui. Estamos chegando ao final aqui do nosso primeiro episódio, tivemos algumas perguntas, mas sobre a Elexia, do ponto de vista de propósito, Aurelian, como é que você planeja continuar inspirando os colaboradores da Elexia, os parceiros e clientes? A gente vê uma atuação muito forte sobre o aspecto de HSE, de segurança. Temos até aqui um espaço dedicado a isso, né? Você pega muito forte sobre isso. O Hans também falava sobre esse tema também, o tema da construção. Como é que você enxerga isso? Eu acho que a gente continua inspirando, né, abrindo os caminhos, né? Eu acho que você percebe nas minhas respostas, nas respostas do Hans também, é isso que a gente tenta fazer, né? Desbravar a transição energética, né? Então você inspira sendo na frente dos outros, né? A gente tem um valor aqui na Elex que é ativismo sustentável, né? As pessoas se juntam a nós porque elas acreditam na causa e quer fazer a causa avançar, né? Então, é por isso também que a gente criou junto com o Hans a equipe de novos negócios, né? Para estudar novas tecnologias, novos mercados, novas frentes de atuação. Ou seja, sempre inovar, né? Eu acho que, sabe, essa palavra inovação, ela é chave, porque sem inovação, num setor que evolui tão rapidamente com o setor de energia, com o uso de tecnologia cada vez mais avançada, né, inclusive inteligência artificial, que a gente já utiliza na nossa plataforma Elexia Hub, como você bem sabe, todo avança muito rapidamente, né? Então a gente precisa difundir a inovação na organização como de tudo, né, para garantir que a gente fica sempre à frente do mercado. E sendo assim, a gente sempre vai atrair, né, as pessoas certas, não só por conta do salário, por conta dos benefícios, porque ainda acredito nesse propósito, né, que é um propósito que, como a gente fala aqui, ele não está só escrito, né, no relatório anual da empresa, não está só escrito aqui nas paredes da empresa, ele é vivido, ele é enraizado, né, não só no DNA da empresa, mas no DNA de cada um. Ele não é do Hans, ele não é meu, ele é de todos nós, né? E faz como que todas as pessoas aqui têm prazer de trabalhar junto em prol do objetivo comum, né? Então, eu acho que isso, para mim, é o ponto mais importante que vai fazer a Elexia permanecer por muitos anos ainda nesse mercado. Bom, agradeço a presença de vocês dois, o tempo concorrido, a agenda de vocês aqui, né? A resposta às perguntas, né, com transparência, com objetividade, clareza para o nosso público. A gente vai fazer uma série de episódios sobre esse tema, sobre a transição energética, é um tema muito amplo, né, como nós falamos aqui, mas fica aqui, né, o agradecimento, não só meu, mas como todos da Elexia, pela presença de vocês dois aqui. Agradeço muito por essa conversa com vocês. Bom, uma palavra, Hans? Não, eu acho que nem todas as frentes que a gente tenta desbravar, eu acho que ensinar sobre a transição energética é chave. É um papel nosso como Elexia.
Então, eu também agradeço o convite e por poder contribuir a essa desbravação, né? Então, obrigado, Alan. Eu fiquei imensamente feliz de ter participado do primeiro episódio, né, do Elixir Connect, né? É um projeto que a gente já tem, né, na mente já há bastante tempo. Então, ver isso acontecer, ver isso ser realizado é uma satisfação muito grande. Agradeço a todos aqueles que contribuíram para isso e fazer isso ao lado do Hans, né, que foi o fundador da Elixir, né, que posicionou a empresa, né, que idealizou a empresa, é uma grande honra também, né? E eu desejo muito sucesso, né, nos próximos episódios, né, que os nossos clientes, parceiros, amigos, colaboradores, né, possam nos seguir e fazer bons frutos de todas as dicas e conselhos que a gente vai dar nesse programa. Meu muito obrigado. Legal. Eu que agradeço a vocês, foi uma honra. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio do Elixir Conecta, nosso videocast sobre transição energética, que você pode assistir e escutar de qualquer lugar. Nos próximos episódios teremos novidades. Fiquem ligados, conectados, conectadas. Teremos muitas novidades para vocês. Até lá!